A experiência com Deus. Esse é o título da mensagem. E muitas das vezes nós estamos acostumados a ouvir sobre Malaquias capítulo 3, só o versículo 10, que é para que as pessoas levem os seus dízimos à casa do tesouro. Mas como vai ou qual a sua experiência com Deus? Como vai a sua experiência com Deus? Vamos meditar nesta noite sobre experiência com Deus. E como eu falei logo de início, muitos estão acostumados a fazer experiência ou a fazer prova de Deus. Muitos se apegam somente ao versículo 10. E nesta noite nós vamos meditar um pouco sobre o contexto deste capítulo. E experiência com Deus. Qual que é o entendimento que cada um de nós temos? Vamos estar lendo aí Jó, capítulo 1, versículo 21. E os discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, do versículo 15 ao 21. Nós vamos estar lendo alguns textos. Essa mensagem ela vai aparecer um pouco como estudo, mas também para que você tenha percepção do que é experiência com Deus à luz da sua palavra e não como muitas das vezes é propagado de forma errada. Jó capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: E nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lucas 24, do versículo 15 ao 21. Vamos estar meditando nesta noite alguns textos sobre experiência com Deus. (24) 24, do 15 ao 21, diz assim: E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhe disse, no caso Jesus: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? Respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse: És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Então, a experiência daqueles discípulos para com Deus estava errada. E Jó, ele mostra a sua experiência para com Deus totalmente diferente daquilo que Deus espera para cada um de nós. E Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 4, ele diz que experiência produz esperança. E em Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer
e lucro. Qual é a sua experiência para com Deus? Vou voltar aqui ao texto de Malaquias capítulo 3, novamente, para que a gente possa ter um entendimento. Vou tentar explicar, à luz da palavra de Deus, o que é realmente experiência com Deus. Já no versículo 1, o que diz lá no versículo 1? Versículo 1 de Malaquias 3. Preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo do Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, esse primeiro versículo fala de uma promessa, de uma profecia e que se cumpriu. Fala de uma profecia que se cumpriu. Qual que é essa profecia? Vamos ler Isaías 40, versículo 3 e João 1, 23. Quem achar pode ler. Isaías 40, versículo 3 e Isaías 40, versículo 3 e João, capítulo 1, versículo 23. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai no ermo vereda a nosso Deus. Ok. João 1, 23. Disse eu, sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, Isaías profetizou e João está dizendo de quem? De Jesus. Então, fala sobre a chegada, a vinda do nosso Senhor Jesus. O versículo 1 é isso que traz para cada um de nós. O versículo 3 e 4, Malaquias, capítulo 3, diz assim: E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificando os filhos de Israel, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta justa. O versículo 3 e 4 fala de oferta suave. Isaías, capítulo 1, versículo 13 diz: Não continueis a trazer oferta vãs, o incenso é para mim abominação, as vossas luas novas e os sábados e a convocação das assembleias não posso suportar, a iniquidade e o ajuntamento solene. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz: Porque para com Deus nós somos o cheiro suave de Cristo com os que se salvam e também para o que se perde. Então, Deus está trazendo nesses versículos que a sua vida, ela tem que ser uma oferta ao Senhor como cheiro suave. Então, muitas das vezes se pensam muito no material. Como que está a sua vida em oferta ao Senhor? Então, que você possa estar meditando nesta noite que você também pode ofertar a sua vida ao Senhor. Versículo 6 do capítulo 3 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filho de Jacó, não sois consumido. Lamentações 3, 22, o que diz? Alguém pode ler aí, por gentileza? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E se renovam a cada manhã. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, ela sendo trabalhada, sendo explicada nesse capítulo todo. Então, o Senhor, ele não muda e a sua benignidade jamais acaba. E é por isso que nós
não somos consumidos. Por mais indigno pecador que seja, enquanto ele estiver vivo, Deus vai nos dando a oportunidade. E o versículo 8. Roubamos ao Senhor nos dízimos e nas ofertas alçadas ou ofertas voltadas. Primeiras Crônicas 29, do 1 ao 6. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus ouro, prata, as obras de ouro para prata, para as de prata, de bronze para as de bronze, de ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix para de engaste e pedras de várias cores de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármores e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer oferta voluntariamente ao Senhor? Então os chefes das famílias e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100.000 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. Devolvendo, a parte que compete ao Senhor. E também a oferta alçada, que é a oferta voluntária. Exemplos de oferta com a vida de pessoas que têm ou não experiência com Deus. Vamos ler Atos, capítulo 3, do 1 ao 5, novamente. Vamos estar abrindo aí nossas Bíblias, Atos 3, do 1 ao 5. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem o esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Ok, agora Atos 5, do 1 ao 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse a parte do preço da herdade ou da propriedade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desenguinho no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, expirou, e um grande temor
veio sobre todos que isto ouviram. Experiências de vida que ofertam ou não a Deus, de experiência de vida com Deus. E como eu falei nesta noite, eu não vim trazer essa mensagem sobre dinheiro, sobre bens, mas sobre a vida de cada um diante de Deus. E Pedro e João, o que é que eles tinham para ofertar aquele coxo que estava na beira do templo? Ofereceram eles tudo o que tinha, né? Tirou do bolso lá, deu um dinheiro para comprar uma quentinha. E aí, por que Pedro estava totalmente diferente? Porque Pedro, ele já estava encaminhado à sua experiência com Deus, diferente daquele momento que ele estava caminhando com Jesus e que ele disse: Jesus, eu estou contigo e não abro. E aí, quando Jesus vai ser preso, o que é que Pedro chega? Primeiro. Então chega lá, né? Então Pedro, achando que tinha experiência com Deus, e Jesus fala: aquele que lança a mão da arma, com a arma vai se ferir. E Pedro, quando o soldado chega para prender Jesus, Pedro puxa a faca e corta a orelha do cidadão. E mais à frente, quando Jesus é preso, e aí Pedro, ele nega ao Senhor Jesus, quantas vezes? 3. Quantas vezes o galo cantou? 1. Não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Ok, obrigado aí, irmãos. Então, Pedro, a partir desse momento, e quando Jesus encontra ele, mais à frente, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. Então, exemplos de vida que tem experiência com Deus. E Ananias e Safira, Pedro, o pastor, ele não estava preocupado com a propriedade que eles tinham, que eles iam vender, e com o dízimo que eles poderiam ofertar na igreja. Deus, ele está preocupado com a sua vida. E eles foram ali, né? Como eles sabiam que tinha que dar tanto se vendesse a propriedade, foram lá e mentiram para Pedro. Interessante que eu estava meditando para trazer sobre essa mensagem, e Pedro, do jeito que ele era explosivo, mas aí a experiência dele com Deus já estava bem avançada, e de repente, quando Ananias chega e fala para ele, e mente para Pedro, se ele estivesse fora do espírito, ia passar um sabão naquele casal, né? Olhar para a cara deles assim, dizer: vocês são um monte de nó cego, né? Vem mentir para mim, jogar essa para cima de mim, vamos dizer assim, né? E aí Pedro segura bem firme e fala: Senhor, eu preciso trabalhar isso diante de mim. E aí o Espírito Santo conduz Pedro, e ele diz: meu amigo, você não está mentindo para mim não, você está mentindo para Deus, e Deus não está preocupado com o seu dinheiro, até porque ele foi lá e não ofereceu dinheiro para aquele coxo que estava ali à porta do templo. Então ele ofereceu o que ele tinha de experiência, que era Jesus na sua vida. E quando a gente tem experiência com Deus, não importa o seu grau de instrução ou a sua condição social. Porque quando Paulo, mesmo sem querer, ele evangelizava de várias formas. Então, ele não pediu uma entrevista com o rei Agripa. Ele estava sendo julgado, Atos está registrado no livro de Atos, e quando ele começa a dar o testemunho de por que ele está ali preso, sendo julgado, que era por causa do evangelho, e o rei pergunta se Paulo queria que ele virasse um cristão, e Paulo disse: você que sabe, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, porque eu tive uma verdadeira experiência com Deus, que foi no caminho de Damasco. Atos capítulo 9. Ok, voltando ao texto,
de Malaquias, capítulo 3, o versículo 9, sobre a questão da corrupção. O versículo 9 diz: Ok, então, o que estava acontecendo? Não só porque Israel tinha o título de ser povo de Deus, de uma nação, ser chamada por Deus, mas estava fora daquilo que Deus esperava. Então, a questão da corrupção, não só os corruptos, mas todos que estão à sua volta, padecem também, não importa a sua cor ou classe social. Estamos vivenciando um momento do nosso país que muitos estão inflamados. Não vou entrar no mérito aqui sobre o papel da política, mas onde há corrupção, todos padecem, a nação padece e os seus cidadãos. Versículo 10. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E como eu falei, em se tratando de igreja pequena, de pessoas com poucos recursos, você pode estar se perguntando: como que eu vou trazer o dízimo e muito menos uma oferta alçada ou a oferta voluntária, que é aquilo que você dá além do 10%, se eu não estou trabalhando, minha vida financeira está um caos, não tenho estudo ou uma profissão. E lembrando da oferta da viúva pobre, lembrando de quando Jesus precisou alimentar a multidão, o que é que seus discípulos lhe disseram? Aqui não tem nada para dar para esse povo, manda esse povo embora. Aqui não tem lugar para comprar comida, e ainda que tivéssemos dinheiro, não tem lugar para comprar comida. E Jesus chama aquele menino ali no meio daquele povo e pergunta o que é que ele tem. Não tem nada, só tem o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E ali, aquela multidão foi alimentada. Lembramos também da vida de João, de Pedro e João, a entrada do templo. Lembremos de Ananias e Safiras. Lembremos dos 5 pães e 2 peixinhos. E lembramos também da oferta da viúva pobre. Lembremos também da mulher que tinha o fluxo de sangue. Há quantos anos ela pagava um plano de saúde, Golden Cross ou Unimed? 12 anos. Muito bem, embaixador. Então, há 12 anos, ela gastava tudo o que tinha. Porque ela não tinha uma experiência com Deus, não tinha uma experiência com Jesus. E depois de ter gastado tudo, ela ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus iria passar por aquele local. E ela disse tão somente: se o pastor fizer uma oração poderosa e tal, não, ela disse tão somente: se eu tocar na veste dele, eu ficarei curada. Então, se tão somente você crê pela fé, você não precisa de tantos valores, você não precisa de tanto estudo para ter uma verdadeira experiência com Deus. Você precisa confiar em Jesus. E ali, sobre tudo isso que aconteceu na vida de Pedro e João, também eles foram questionados sobre a cura daquele paralítico. E depois no capítulo 4, no versículo 13, as autoridades ficaram quietas porque sabiam que aqueles 2 discípulos tinham estado com Jesus e tiveram uma verdadeira experiência com ele. Oferte a sua vida. Deus se preocupou com a sua vida, se preocupa com a sua vida e não com os seus recursos. O que você tem, abre aspas, fecha aspas, na realidade nós não temos nada, porque o que temos é Deus que nos dá. Que possamos entender que tudo que temos
provém de Deus. O versículos 11 e 12, a experiência com Deus gera esperança, gera provisão. Versículos 11 e 12. Eu vou ler para que a gente tenha, mais uma vez, entendimento. 11 e 12. Diz, né? E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurada. O que é que o versículo 9 fala sobre a nação? Quando não há experiência de Deus, chamam de que as pessoas estão com o problema, estão amaldiçoadas. As nações vão dizer que nós somos amaldiçoados, mas quando tem experiência com Deus, chamam de bem-aventurada. E Salmos 33, 12 diz... Eita! Vamos lá? 7 de setembro usamos muito esse versículo. Bem-aventurada é a nação quando Deus é o Senhor. Então, veja, irmãos, que texto, que passagem linda quando a gente começa a meditar, a entender e a compreender. Porque feliz é a nação quando Deus é o Senhor. Então, experiência com Deus gera esperança, gera provisão. Vamos ler aí Abacuque 3, o versículo também bem conhecido, 17 e 18. Gênesis 41, versículo 41 e 44. E Gênesis 42, 6, 2 Reis 7, 1 e 2. Vamos ler novamente para que a gente fixe. 3, 17 e 18. Quem achar pode ler. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, experiência com Deus gera esperança. Ainda que a despensa esteja vazia, ainda que você esteja com dificuldade de pagar a sua conta de luz, espere no Senhor. Busque a solução nele. Não procure colocar... Agora tem até uma mania, né, de colocar uma garrafa d'água em cima do relógio. Dizem que faz com que o relógio trabalhe mesmo. Não sei de onde tiraram essa ideia. Isso para não ir além do gato, né? Mas, cristão, ou até mesmo você nesta noite que não seja um cristão, não enverede por esse caminho. Gênesis 41 e 44. E depois 42, 6. O que a experiência de Deus, a experiência com Deus faz? 41, versículos 41 e o 44. E depois, Gênesis 42, versículo 6. Disse mais Faraó a José: Eis aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Ok, agora o 42, 6. José era governador daquela terra. Era ele que vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram se prostrarão o rosto em terra perante ele. Irmãos, é tremenda essa passagem. Quando a gente tem experiência com Deus, não importa onde você esteja, demonstre a sua fidelidade, a sua fé em Deus, que a seu tempo Deus te exaltará, Deus te colocará no lugar de honra. José foi preso, o amigo falou que ia ajudar, não ajudou, ele ficou mais um tempo lá, e quando ele chega para ser o maior do Egito, então nós precisamos entender esse propósito de Deus.
exemplo de experiência com Deus, quando ela gera esperança, ela gera provisão. Então, quando os irmãos de José têm uma grande fome naquele país, naquela região, e aí José fala para seus irmãos, foi Deus que me colocou aqui justamente para esse momento. 2 Reis 7, 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a essas horas mais ou menos, dá-se a um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço, o rei, se apoiava e respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: desse que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ok, amém. E o que é que Malaquias 3,10 diz? Trazei todos os tesouros à casa do mantimento e eu vou abrir o quê? A janela do céu. E aí o cidadão falou, ainda que vai abrir a janela do céu, não vai vir provisão. Então, esse cidadão, ele tinha experiência com Deus? Ele não tinha uma experiência com Deus. E José, ele tinha a sua experiência com Deus. Em se falando em trabalho, em empresa, em política, nós devemos orar pelo nosso país, pela nossa nação, para quem quer que esteja lá. Trabalhe bem em prol da sua nação, assim como José trabalhou ali no Egito, como Daniel trabalhou ali na Babilônia. Então, quando se tem uma verdadeira experiência com Deus, e aí se tratando de uma área mais abrangente, abençoa todos à sua volta, abençoa a nação, porque feliz é a nação quando Deus é o Senhor. Versículos 13 a 15. Lá de Malaquias, capítulo 3. Voltando novamente ao objeto do nosso estudo. As nossas palavras foram descidas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Vós dizeis, lute a servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guarda os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor, eles caem. Ok, quando não se tem uma experiência com Deus, abre caminho, irmãos, para a ingratidão, a incredulidade, a falta de fé. No primeiro problema, no primeiro obstáculo, muitos começam a blasfemar de Deus, muitos não querem mais ouvir o pastor, muitos não querem mais vir à igreja, como se a igreja tivesse gerado o problema e a sua dificuldade, quando muitas das vezes nós que temos que exercer a nossa fé. João capítulo 20, versículo 27, quem pode ler? Quando não se tem uma experiência com Deus, João capítulo 20, versículo 27. Quando não se tem uma experiência. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Ou seja, quando não se tem uma verdadeira experiência com Deus, abre caminho para a ingratidão, para a incredulidade. Que eu e que você, que cada um de nós possamos não desanimar diante dos problemas que se levantam, para que faça diminuir a nossa fé, ou também você não acreditar num Deus que criou todas as coisas e que amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho Jesus para salvar a cada um de nós. Versículo 16 do capítulo 3. Quem pode ler? Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E ao memorial escrito diante dele,
Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ok, irmãos, então eu coloquei aqui, né? Experiência com Deus é outro nível. Então a gente vê aqui nesse texto que muitas das vezes a gente só escuta falar sobre o que é que Malaquias 3,10 diz. Trazei todos os dias na casa do tesouro, etc, etc. Mas, e o versículo 16? Quase nunca a gente consegue ouvir ou ler. Experiência com Deus, irmãos, é outro nível. Há um memorial, faça chuva, faça sol, assim como o profeta Abacuque disse, assim como José passou alguns bocados, mas a sua experiência com Deus era outro nível. Quem pode ler Jó 19:25, Filipenses 1:20. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, eu sei que meu Redentor vive e que por fim me levantará sobre a terra. Filipenses 1:20. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E o 21. Perdão. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Ok, e o morrer é lucro. Então, experiência com Deus é outro nível. Então, Jó, quando perdeu só o emprego, né? Ficou tudo, ele esbravejou. Ou quando foi perdendo mais alguma coisa, o que é que a esposa dele disse, né? Amaldiçoa esse Deus infeliz e morre logo. Como que você vai ficar ainda mantendo a sua experiência com Deus? E depois, lá no versículo, se não me engano, é 22 do capítulo 1, ele diz, né? E em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Eu não sei qual o problema que você esteja passando, mas procure ter uma experiência com Deus que, independente do que esteja acontecendo, Deus vai te fazer sobressair por qualquer dificuldade, seja ela de relacionamento familiar, seja ela de dificuldade financeira, seja ela de enfermidade. A gente tem tentado levar ali para algumas famílias lá na nossa igreja mãe o conforto em cima da palavra, que é Deus que vai confortar. Cada um de nós não tem condições de, por nós mesmos, como a palavra de Deus diz, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, quando você e eu passamos a ter uma verdadeira experiência com Deus, qualquer coisa que vier a acontecer, você conseguirá passar em cima dos problemas, não é passar por cima dos problemas, é passar em cima dos problemas sabendo que Deus está com você. Amém? Versículo 17 e 18. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ok, então, experiência com Deus. Primeiro vem o reconhecimento de Deus, que diz, né, quando a gente estiver fazendo alguma coisa, quando você estiver servindo a Deus, não é para que os outros vejam, mas é Deus que vê as nossas atitudes que a gente faz em prol do outro ou para nós mesmos. Então, o reconhecimento vem de Deus e a resposta vem de Deus. E ele diz, né, lá no final, então vereis a recompensa daquele que serve e do que não serve. Então, muitos passam por algumas dificuldades, tão somente por não servir a Deus, ou até mesmo os que começam a buscar pela incredulidade, desiste no meio de caminho de servir ao Senhor. Então, concluindo, muitos acham que é só aceitar a Jesus, fazer boas obras, ter tempo de cristão ou estar muito tempo na igreja é ter experiência com Deus. Quando na realidade, irmãos, não é isso.
Experiência com Deus é você viver diante de qualquer situação e continuar firme. Assim como aquela viúva pobre que não tinha nada para ofertar. Que nesta noite, se você não tem nada, oferte a sua vida ao Senhor, se coloque à disposição da obra do nosso Deus. Não importa se você está empregado ou não, ou a sua condição financeira. O que importa é a sua vida diante de Deus. Experiência com Deus é quando, verdade, a experiência com Deus vai muito mais além de uma simples observância. Então, somente dar o dízimo, ou como aquele casal queria dar o dízimo, mas não queria dar o dízimo da sua vida, da sua confiança em Deus. Experiência com Deus é conhecendo Ele e fazendo a sua vontade e vivendo pela fé. Então, experiência com Deus é conhecer Ele, é os seus mandamentos, obedecendo, confiando nele e assim vivendo pela fé, independente de qualquer situação que porventura você possa estar passando nesta noite. Que Deus continue abençoando os amados irmãos, os amados visitantes nesta noite, que você possa entender que Deus, sim, quando você se torna um cristão, você passa a entender que você dá o dízimo de 10%, você dá uma oferta para missões, o dinheiro não é para o pastor, não é para a igreja, o dinheiro é para abençoar, de uma forma ou de outra, o evangelismo de pessoas que ainda precisam ouvir a palavra do evangelho, que só Jesus Cristo salva, e é por isso que a cada ano nós temos essa campanha de missões nacionais para que o evangelho chegue aos 4 cantos do nosso país, fora, e também nas grandes metrópoles, nas capitais, através das Cristolândia, que no caso é em cima da Cracolândia, trabalhando com pessoas dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo e tantos outros problemas que têm acometido a nossa sociedade. Temos aí agora problemas de pessoas sofrendo abuso, o emprego está em tamanha dificuldade. Então é para isso que a igreja trabalha, é para isso que você pode trazer o dízimo, o seu bem material, mas o bem maior que Deus vela e precisa é que você entenda, é o dízimo da sua vida, e com isso você vai adquirindo experiência com Deus. E que para tanto o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém.